que o homem que encontra paz no silêncio incomoda tanto? O que há de tão ameaçador em alguém que não precisa do outro para existir? E por que a sociedade, tão cheia de vozes e ruídos, parece odiar aquele que escolhe calar? A solidão não é ausência, é presença. Presença de si mesmo, presença da verdade, presença do que não pode mais ser evitado. As palavras não são de Jung, mas poderiam ser. Porque ele entendeu, talvez como poucos, o pavor que o homem moderno tem de estar só. Não pela falta de companhia, mas pelo excesso de si mesmo. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela sensação de que o mundo inteiro desconfia de você quando você diz que prefere ficar em casa lendo do que sair para socializar. Aquele olhar estranho, quase paternal, quando você afirma que passou o fim de semana sozinho e adorou. Aquela pausa no ar, como se o silêncio que você carrega denunciasse algo que ninguém mais quer ouvir. Pois é, essa conversa é com você, com esse lado seu que já foi julgado por gostar da própria companhia, que já ouviu piadas disfarçadas de preocupação. Você precisa se abrir mais, você está se isolando demais. Isso não é saudável. Sempre ditas com a leve arrogância de quem acha que viver entre multidões é sinal de sanidade. Mas talvez você esteja começando a perceber o contrário. Talvez você tenha começado a sentir que, no fundo, o homem que ama estar sozinho não é frágil, ele é perigoso. Não porque ofereça risco físico, mas porque carrega dentro de si uma liberdade que assusta, uma independência emocional que desafia a lógica dos vínculos artificiais, uma profundidade que expõe a superficialidade dos laços que mantêm a sociedade coesa. Carl Jung sabia disso, e por isso mergulhou, sem colete salva-vidas, nos abismos da psique. Chamaram-no de místico, de louco, de herege da ciência. Mas ele não recuou, porque sabia que, para se encontrar, é preciso primeiro se perder, e se perder, quase sempre, exige estar só. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Essa frase de Jung não é um conselho motivacional, é uma sentença que condena o homem introspectivo à incompreensão. Porque quem desperta, inevitavelmente, vê o que os outros estão tentando ignorar. Então, eu te convido, não a assistir um vídeo, mas a se permitir um delírio lúcido. Aqui, neste espaço entre as palavras, vamos juntos atravessar a camada superficial da convivência social e tocar naquilo que ninguém gosta de admitir, que a solidão não é a ausência de amor, mas o início dele, que o homem que se basta é o maior inimigo de um sistema baseado na carência, que talvez, só talvez, estar só seja o último ato de sanidade num mundo doente por atenção. Se você estiver pronto, me acompanhe. Há um tipo de homem que não se vê nos outdoors. Ele não está no feed, não faz parte dos grupos barulhentos, não se coloca como centro de nenhuma mesa, de nenhum círculo, de nenhuma necessidade. Ele apenas existe, quietamente, discretamente, assustadoramente. O que incomoda não é a ausência que ele representa, é a presença que ele mantém, mesmo sem ninguém. Enquanto o mundo grita por atenção, ele respira fundo. Enquanto todos esperam um convite, ele escolhe o silêncio. E isso para a sociedade é imperdoável. Você já percebeu, não já? O leve desconforto quando diz que prefere ficar em casa a sair. O comentário disfarçado de humor. Você anda muito sumido. A pergunta carregada de julgamento. Está tudo bem mesmo? Estar bem? Sozinho? Quem, em sã consciência, escolheria isso? O problema é esse. Você está são. São demais para um mundo que se viciou na carência. Carl Jung sabia. Sabia que quanto mais alguém mergulha em si, menos dependente se torna da superfície. E isso quebra o jogo. Porque o jogo sempre foi sobre dependência. A sociedade não quer que você seja livre, quer que você precise de validação, de companhia, de barulho. Ela quer que você acredite que o silêncio é vazio, que estar só é falha, que autossuficiência é arrogância. Mas e se o oposto for verdade? E se o silêncio for lar? E se a solidão for semente? E se o homem que se basta for, na verdade, o único que sobrou inteiro? Esse homem não ameaça porque impõe. Ele ameaça porque existe sem pedir licença. Não precisa da sua aprovação, não precisa do seu aplauso. E o que mais assusta, não precisa da sua presença.
Ele aprendeu a se bastar. E ninguém perdoa quem não precisa de ninguém. A autossuficiência emocional quebra contratos invisíveis. Contratos que dizem, eu te valido se você me devolve espelho. Mas o homem que ama estar sozinho não devolve espelho, devolve sombra. Ele não te admira, te desnuda sem dizer uma palavra. E é aí que a raiva nasce, não dele, mas de si, de você perceber que poderia ter feito o mesmo, mas teve medo de se escutar, de se perder, de não ser entendido. Você prefere pertencer, mesmo que para isso precise se afastar de si, mas ele não. Ele mergulhou, sozinho, sem guia, sem plateia. Jung chamou isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano para de viver para os outros e começa a nascer para si. É doloroso, é solitário, é honesto, e honestidade, no mundo das máscaras, é quase um crime. Então, o homem que silencia o mundo começa a ser excluído. Chamam-no de frio, de esquisito, de antissocial, porque é mais fácil patologizar a profundidade do que encarar o próprio vazio. No fundo, todos sabem, esse homem viu algo que ninguém quer ver. Ele viu que o amor que mais faltava era o amor por si, que a companhia mais difícil era a própria, que o barulho não cura, só adia o encontro com a dor, e ele enfrentou, sem espetáculo, sem frases feitas, sem compartilhar stories. Ele apenas sentou, respirou, sentiu e ficou. E isso, por si só, o tornou perigoso, não para a sociedade em si, mas para tudo aquilo que a mantém funcionando como está. Porque se um homem pode ser feliz sem obedecer à lógica do pertencimento, o que mais afinal poderia ser mentira? Talvez o sucesso, talvez o amor, talvez essa ideia absurda de que estar com alguém é sempre melhor do que estar consigo. O homem que silencia o mundo não quer provar nada, mas sua existência já é, por si, uma prova de que é possível viver sem o teatro, de que é possível amar sem se perder, de que é possível existir inteiro fora do aplauso. Se você está ouvindo isso, talvez já saiba, talvez já sinta esse chamado, ou talvez já tenha dado os primeiros passos, aqueles que não fazem barulho, mas mudam tudo por dentro. Sinta-se em casa. Aqui ninguém vai te chamar de esquisito. Aqui a solidão não é um erro, é um portal. Você não está errado por preferir o silêncio. Você está apenas acordando. Imagine-se parado diante de um espelho que não perdoa, não daqueles que devolvem o que você já conhece, mas daqueles que revelam o que você passou a vida tentando esquecer. Agora imagine que esse espelho tem forma humana, respira, anda e te olha em silêncio. Esse espelho é o homem que aprendeu a estar só. E é isso que ele se torna para os outros. Um reflexo não solicitado, um lembrete involuntário de que existe um universo inteiro abaixo da superfície social. Um universo que Carl Jung passou a vida inteira explorando e alertando. Ele sabia que a solidão verdadeira não é isolamento, é mergulho. E que esse mergulho, embora essencial para o despertar do self, não é para qualquer um, porque veja bem, a maioria vive à margem de si mesma, e evita as próprias águas profundas, evita o silêncio, porque o silêncio tem voz, evita a sombra, porque a sombra tem olhos, e evita o solitário, porque ele viu tudo isso, e não enlouqueceu. Ou pior, ele enlouqueceu e voltou lúcido. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Essa frase de Jung não é um aforismo, é um aviso. Olhar para dentro é despertar, mas despertar dói, porque dentro existem monstros que usamos sorrisos para disfarçar, porque dentro mora o que Jung chamou de sombra, essa parte de nós que foi exilada por não caber nas expectativas sociais. A sombra é tudo aquilo que negamos ser, é a raiva que engolimos, o desejo que reprimimos, a vergonha que fingimos não sentir, o medo que projetamos nos outros. E quando você encontra alguém que está em paz com a própria sombra, instintivamente você sente medo, porque ele revela que você ainda está fugindo da sua. O homem solitário assusta porque não atua, ele não tenta agradar, não disfarça sua inquietação com simpatia forçada, ele não participa do ritual de máscaras que tantos chamam de vida social. E isso é perigoso,
Porque quando uma pessoa se recusa a usar a mesma fantasia coletiva, ela ameaça a sanidade do baile inteiro. Imagine um teatro em que todos fingem que são felizes, fingem que estão bem, fingem que pertencem, e de repente entra alguém que não finge, que simplesmente é. O silêncio dele é uma ofensa, não porque ataque, mas porque desmascara. Carl Jung falava disso com a naturalidade de quem passou tempo demais conversando com demônios internos. Ele não queria curar as pessoas da solidão. Queria que elas entendessem que talvez ali estivesse a cura. A solidão é perigosa, mas necessária. É lá que a alma conversa com aquilo que a mente reprimiu. E o mundo odeia essa conversa, porque quem aprende a ouvir essa voz interior se torna incontrolável. Não se dobra por culpa, não muda por carência, não se vende por aprovação. A independência emocional é o fim da chantagem social. O homem que ama estar sozinho representa essa independência. E por isso ele é mal interpretado, chamado de antissocial, arrogante, frio. Mas nada disso é verdade. Ele apenas não precisa preencher o vazio com vozes alheias. Ele já fez o luto da aprovação coletiva e sobreviveu. E o mais perturbador é que ele parece em paz. Ele não está louco, ele está centrado. E isso, para quem ainda vive no caos da dependência emocional, é insuportável. Você percebe como é paradoxal? Vivemos em uma sociedade que diz valorizar a liberdade, mas quando alguém realmente se liberta, é condenado. Porque liberdade emocional não é vendável, não alimenta algoritmos, não rende likes, não sustenta relacionamentos baseados em troca de carência. A presença do solitário joga luz sobre isso tudo. Ele não precisa de validação. E não precisar é uma heresia, porque o sistema funciona com base na necessidade mútua. Eu te dou valor se você me der sentido. Eu te ofereço companhia se você me der importância. Eu te escuto se você me fizer sentir necessário. Mas e quando o outro diz, eu já tenho valor, eu já encontrei sentido, eu gosto da minha própria companhia? Silêncio. Um silêncio que não é vazio, é eco. Jung dizia que o medo que sentimos do outro é quase sempre o medo que temos de nós mesmos. E o homem solitário é o outro mais íntimo que se pode conhecer, porque ele não nos agride, ele nos reflete. Quando você encontra alguém que aprendeu a caminhar com a própria sombra, inevitavelmente se questiona, por que eu ainda fujo da minha? E não há resposta fácil, porque fugir virou hábito, virou vício, virou identidade. É mais simples rir do solitário do que admitir que ele tem algo que você perdeu. A conexão consigo. É mais confortável chamá-lo de estranho do que confessar, eu não sei quem eu sou sem os outros. Mas a verdade, essa que ninguém diz em voz alta, é que você sente admiração por ele. Um desejo quase culposo de ter essa paz, de não precisar da multidão, de saber quem é quando ninguém está olhando, de poder dizer, eu me basto, e não estar mentindo. Jung chamava isso de integração. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre deixar de precisar que o mundo diga quem você é. E o homem solitário integrou. Por isso o medo que ele desperta é tão primitivo. É o medo do que é livre, do que não depende, do que não precisa fingir. Ele é o espelho daquilo que está adormecido em você, e espelhos assim não são fáceis de encarar. Não é o ódio que mais nos controla, é o elogio, é a aceitação, é o sorriso social que diz, agora você pertence. O ser humano é moldado desde cedo para buscar um tipo de amor específico, aquele que vem com condição. Se você for bom, será amado. Se você se comportar, será aceito. Se você se encaixar, será valorizado. Aos poucos, aprendemos a nos mutilar em troca de pertencimento. E o mais sombrio disso tudo é que chamamos isso de vida social saudável. Carl Jung dizia que a maioria dos seres humanos não vive sua vida, vive o que os outros esperam dela. É o que ele chamava de persona, uma máscara construída para funcionar no coletivo, uma aparência de identidade que, com o tempo, passa a sufocar a essência. Você percebe isso, não percebe? Quanto mais alguém busca aceitação, menos vive de forma autêntica. Quanto mais alguém se adapta, mais se afasta da própria verdade. Mas ninguém fala disso abertamente.
Porque admitir que a maioria das interações sociais são formas sutis de manipulação é como cuspir na festa, estraga o clima. O homem que ama estar sozinho percebe essa engrenagem, não com cinismo, mas com clareza. Ele entende que a sociedade, para se manter funcionando, precisa de gente domesticada emocionalmente. Pessoas que não questionam os convites, pessoas que sentem culpa ao dizer não, pessoas que confundem atenção com afeto, pessoas que trocam liberdade por inclusão. Porque a exclusão, nessa lógica, é a ameaça suprema, e quem escolhe a solidão parece violar as regras do jogo. Pense na última vez que você recusou um convite, não por mágoa, não por desprezo, mas por vontade genuína de ficar só. Lembra da reação? Entendi, com um tom de decepção. Você anda estranho ultimamente. Espero que não esteja deprimido. Ninguém consegue aceitar que você simplesmente não queira estar ali, porque para o coletivo, o mundo gira em torno da validação mútua, e a sua recusa é interpretada como traição, como se sua ausência ameaçasse a ilusão de que todos estão ali porque querem e não porque precisam. Mas o homem solitário já entendeu. Aceitação pode ser uma prisão muito bem decorada. Ele começou a observar os padrões invisíveis por trás dos convites, dos elogios, das perguntas disfarçadas de carinho, e percebeu uma verdade perturbadora. Muitas vezes, a sociedade não te oferece amor, te oferece condicionamento. Se você for como nós, será incluído. Se for diferente, será suspeito. Se preferir a si mesmo, será punido. É o que Jung via como o conflito entre o self e a persona, a luta interna entre quem você é e quem você finge ser para continuar amado. E essa luta, quando ignorada, adoece. Quantas pessoas você conhece que sorriem com o rosto e choram por dentro? Quantas convivem com todos e se sentem profundamente sozinhas? Quantas dizem sim apenas para não serem esquecidas? O controle invisível funciona assim, não com imposição, mas com sugestão, não com ameaça direta, mas com culpa sutil, não com correntes, mas com convites. E o homem que ama estar sozinho, ele não se assusta com o silêncio. Ele não cede ao medo de ser mal interpretado. Ele não troca a paz por performance, por isso é julgado, porque ele é a exceção. E toda exceção coloca a regra em xeque. Ele desmonta o sistema com a maior das ousadias, a autonomia emocional. Você já reparou como o mundo recompensa quem está sempre disponível? Quem responde rápido, aparece sempre, aceita tudo, sorri para todos? É quase uma moeda social, quanto mais presente, mais amado. Mas esse amor vem com um preço. Você se torna previsível. E previsibilidade é conforto para o sistema. Mas o homem solitário é imprevisível. Ele pode sumir por dias e não está fugindo. Pode negar um convite e não está rejeitando. Pode amar sem precisar provar isso a cada segundo. E isso desestabiliza quem ainda está preso na equação social da barganha emocional. As pessoas tentam recuperá-lo, tentam trazê-lo de volta ao jogo. Você precisa sair mais. Você está se isolando. Isso não é saudável, mas no fundo, o que elas estão dizendo é: volte a ser controlável, volte a depender, volte a precisar do que nós precisamos. Jung alertava: a maior tragédia do homem moderno é viver no coletivo sem jamais ter descoberto quem é fora dele. O homem solitário já fez essa descoberta, e não há mais como desver o que ele viu. Ele viu que a maioria dos relacionamentos não são encontros. São contratos silenciosos, trocas de aprovação, afeto e pertencimento, com cláusulas não ditas. E toda vez que ele rompe uma dessas cláusulas, por escolha, ele se torna uma ameaça. Porque sua liberdade não é apenas pessoal, ela é contagiante. Ela revela que é possível dizer não sem ser cruel, que é possível estar só sem estar triste, que é possível amar o outro sem abrir mão de si. E isso implode a lógica do controle. Veja, a sociedade, como toda estrutura de poder, opera na manutenção de padrões. Ela oferece conforto em troca de conformidade. Ela entrega pertencimento, desde que você se edite. Mas o homem solitário já se editou demais, e agora ele escreve o próprio roteiro, não por rebeldia, mas por fidelidade a algo que ninguém mais pode viver por ele, sua própria verdade. E essa verdade é incômoda para quem nunca ousou escutar a própria,
Por isso o controle precisa se disfarçar, precisa parecer carinho, precisa parecer cuidado, mas se desmancha quando confrontado com alguém que diz, com firmeza e paz, eu não preciso ser aceito para ser inteiro. Essa frase é insuportável para quem ainda vive pela aceitação, e ao ouvi-la o sistema tenta destruir quem a pronunciou, mas não pode, porque quem encontrou o centro dentro de si não pode mais ser arrastado pelo medo. Ser autêntico não é apenas difícil, é perigoso, porque viver de forma autêntica num mundo que se acostumou com máscaras é como andar nu num baile de fantasias. Você será visto como o escândalo, mesmo que não tenha feito nada além de existir sem disfarces. A autenticidade, nesse cenário, deixa de ser virtude e passa a ser afronta. Carl Jung sabia disso. Ele dedicou décadas a estudar o que ele chamava de projeção psíquica, o fenômeno pelo qual as pessoas, inconscientemente, enxergam nos outros aquilo que se recusam a ver em si mesmas. E o homem que ama estar sozinho, esse homem que se basta, torna-se o alvo perfeito dessas projeções. Ele se torna o espantalho onde todos penduram seus próprios medos. Ele deve estar deprimido. Ele se acha melhor que os outros. Ele é frio, indiferente, talvez até arrogante. Mas nada disso fala sobre ele. Fala sobre quem o observa. Jung dizia, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas é mais fácil atacar do que compreender. Mais fácil julgar do que admitir. Talvez eu me incomode porque queria ter essa coragem. Talvez o que ele vive eu reprimi. Talvez o que ele representa me condene. E aqui está o ponto mais sombrio. O julgamento nasce quando a presença do outro ameaça a versão falsa que alguém construiu de si mesmo. O homem autêntico é insuportável, não por quem é, mas pelo que desmascara. Ele mostra que é possível viver sem pedir permissão, que é possível amar o próprio silêncio, que é possível não seguir o script, e ainda assim permanecer inteiro. Isso desequilibra, porque quem vive para agradar precisa acreditar que não há alternativa, que todos precisam do mesmo tipo de afeto, que todos sofrem da mesma carência, que todos se sentem sozinhos se não estiverem cercados. Mas aí ele aparece e diz com serenidade, eu estou bem, estou só, mas não estou vazio. Escolhi o silêncio e encontrei sentido. Essa tranquilidade vira afronta, e o mundo reage da forma mais primitiva que conhece, projetando culpa, desconfiança e medo. Você já viveu isso, não já? Aquela sensação de estar sendo julgado por escolhas que não afetam ninguém, como se sua autonomia fosse um crime silencioso, como se cada não que você dá ao mundo fosse um tapa na cara das convenções. Mas o problema nunca foi o seu não, foi o sim forçado que os outros dizem todos os dias. E você os lembra disso, porque você é o lembrete do que poderia ter sido feito diferente, do que foi sufocado, do que ainda mora escondido no inconsciente coletivo. Jung chamou isso de a sombra, tudo aquilo que reprimimos por medo ou vergonha e que acaba encontrando abrigo na imagem que fazemos dos outros. E quando a sombra encontra o homem autêntico, ela ataca, não por maldade, mas por defesa. Você representa o que muitos tentam silenciar, o desejo de ser verdadeiro, o impulso de ser livre, a vontade de não precisar, de ser completo sem plateia. Eles não odeiam você. Eles odeiam a parte deles que você libertou. Você é o espelho que eles evitam. E o que fazemos com espelhos que mostram demais? Rachamos. Apontamos rachaduras. Dizemos, isso está errado. Isso não é normal. Mas o que é normal, afinal? Normal é adormecer com ansiedade e acordar com pressa. É ir a lugares sem vontade. É manter amizades por conveniência. É publicar sorrisos e esconder angústias. O homem autêntico rompe isso. E no momento em que rompe, se torna herege, um desviado da ordem emocional vigente. E toda ordem, quando ameaçada, reage com exclusão. Ele deixa de ser bem-vindo, não por ter feito algo contra os outros, mas por ter feito algo por si mesmo. E isso, para quem vive em função dos outros, é inadmissível. Julgam-no para se proteger, riem para se afastar, inventam histórias para preencher o incômodo. Ele tem problemas. Ele se isolou. Ele está desequilibrado.
E se você tentar se explicar, piora, porque o julgamento não é racional, é emocional, é visceral. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, transforma. Mas poucos estão prontos para aceitar. A maioria prefere resistir à verdade que o homem autêntico traz, resistir à solidão que ele tornou confortável, resistir à liberdade que ele encarnou. Você sente isso, não sente? A raiva que vem sem motivo. A tensão no ar quando você se recusa a participar do jogo. O desconforto quando você não se justifica. Você não faz nada, e mesmo assim incomoda. Essa é a essência da projeção. O outro vê em você o que não consegue tolerar em si. E por isso você se torna um símbolo, uma tela onde pintam todas as suas frustrações, um corpo onde despejam tudo o que não ousam admitir. Mas esse é o preço da autenticidade. E Jung sabia. Ser você mesmo é o maior dos desafios, porque o mundo fará de tudo para que você volte a ser o que ele deseja. Só que o homem que ama estar sozinho não volta mais. Ele foi longe demais para fingir. Silenciou ruídos demais para se deixar manipular. E viu coisas demais dentro de si para aceitar viver na superfície. A sua presença é insuportável apenas para quem nunca se encarou de verdade. E quanto mais verdadeiro você se torna, mais falso parece o mundo ao redor. Não é sua culpa, é sua clareza. Eles não te odeiam. Eles odeiam o espelho que você carrega. Algumas pessoas são perigosas, não por carregarem armas, mas por carregarem liberdade. Liberdade interior daquelas que não se compram, que não precisam ser gritada, que se expressa no silêncio de quem já não precisa provar nada a ninguém. Esse é o homem que ama estar sozinho. E por mais paradoxal que pareça, sua solidão se transforma numa força coletiva, não porque ele queira influenciar alguém, mas porque ele rompe a ilusão na qual muitos ainda vivem. Carl Jung compreendia isso com precisão cirúrgica. A liberdade interior é a maior ameaça para qualquer sistema baseado em controle coletivo. Não é exagero, é lógica. Toda estrutura de poder, familiar, religiosa, política, social, sobrevive da repetição. 2 rituais, das máscaras, dos tem que ser assim. E quando alguém mostra que não precisa do jogo, o tabuleiro inteiro perde sentido. Quando um só se levanta, outros começam a questionar por que ainda estão sentados. O homem que ama estar sozinho não confronta ninguém, mas sua existência é um confronto contra essa ideia de que precisamos ser vistos o tempo todo para existir, contra o vício da validação, contra o medo de não pertencer. Ele é, em essência, o colapso de um sistema silencioso que se alimenta da dependência alheia. Por isso ele é odiado, não porque tenha feito algo errado, mas porque se tornou prova viva de que é possível viver fora do script. E esse script é frágil. Jung dizia que o inconsciente coletivo molda o comportamento humano como se fosse uma alma compartilhada. Ali vivem os padrões, as normas, as crenças que ninguém ousa questionar. E a mais sagrada dessas crenças é: você precisa do outro para se sentir completo. Então, quando alguém surge dizendo: eu me encontrei em mim. Eu fiz as pazes com a minha solidão. Eu não me perco mais para agradar. Esse alguém não está apenas se libertando, está acendendo um incêndio, porque a liberdade de um revela a prisão dos outros. Você já sentiu isso? A estranheza com que te olham quando você não precisa da companhia. A irritação disfarçada de preocupação. A tentativa constante de te puxar de volta para o coletivo. Como se o simples fato de estar bem sozinho fosse um tipo de traição. E de certa forma, traição à lógica de que o valor está no número de amigos, não brilho social, na resposta rápida, não estar disponível. Você parou de se disponibilizar, e isso te tornou perigoso, porque você se tornou invisível ao radar das expectativas, imune à culpa disfarçada de afeto, inacessível ao jogo do quem precisa mais. Sua autonomia assusta, sua introspecção é ofensiva, sua paz é insuportável, porque mostra que o impensável é possível, viver sem precisar ser aceito. E quem vive para ser aceito não suporta ver alguém que vive para ser inteiro. Jung sabia que o processo de individuação, de tornar-se quem se é, apesar do mundo, cobra um preço. Você perde aplausos, você perde convites,
Você perde amizades que só existiam enquanto você representava algo que elas queriam ver. Mas em troca, você ganha a si mesmo. E isso vale mais que todos os abraços forçados. Só que o mundo não vai te aplaudir por isso. Ele vai reagir como um corpo que rejeita um órgão transplantado. Vai te expulsar, vai te isolar, vai te acusar de ser frio, egoísta, estranho, porque o mundo só acolhe os que seguem a dança. E você parou de dançar. Você parou de fingir. Parou de corresponder. Parou de sorrir para manter o ambiente confortável. E quando o conforto alheio exige o seu sacrifício, parar é revolução. Por isso a liberdade interior assusta tanto, porque ela desmonta o pilar sobre o qual a sociedade se sustenta, a ideia de que somos incompletos sozinhos. Mas Jung deixou claro, a solidão não vem de estar só, mas de não ser capaz de comunicar aquilo que é importante para você. E o homem que ama estar sozinho não precisa mais comunicar, ele apenas é. Sua presença comunica, seu silêncio ensina, sua recusa liberta. Você já percebeu isso, não? As pessoas ao seu redor começam a sentir algo quando você muda. Não conseguem explicar, mas sentem, como se algo tivesse saído do lugar. Você não é mais o mesmo, você não participa mais do teatro com a mesma disposição. Você não se justifica tanto, e por isso você é julgado. Mas esse julgamento diz mais sobre a prisão dos outros do que sobre a sua liberdade. Porque quem está dentro da gaiola não compreende o voo. Interpreta como abandono, como traição, como superioridade. Mas não é isso. É apenas uma escolha. A mais difícil, a mais solitária, a mais honesta. A escolha de ser você, mesmo que isso custe tudo o que não era você. Você paga um preço, sim. Você vai ser mal interpretado, vai ser deixado de lado, vai ser visto como estranho. Mas nada disso se compara ao preço de viver sendo aceito, por aquilo que você nunca foi. E aqui está a ironia final. O homem que é odiado por ser solitário é, na verdade, aquele que aprendeu a se amar quando ninguém mais olhava. Ele não odeia a sociedade, mas também não se curva a ela. Ele não quer provar nada, mas também não se esconde. Ele apenas caminha. E nesse caminhar silencioso, ele liberta, sem querer, os que ainda não sabiam que podiam sair. É por isso que ele é um perigo coletivo, porque sua liberdade é contagiosa. Talvez a verdadeira revolução nunca venha em forma de grito. Talvez ela venha em forma de silêncio. Um silêncio denso, profundo, inquietante, como o de um homem que aprendeu a se bastar. E talvez seja justamente por isso que ele incomoda tanto. Porque no fundo, todos sabemos, há algo errado na forma como vivemos. Não falamos disso. Rimos, socializamos, acumulamos seguidores, validamos uns aos outros em círculos de performance disfarçada de afeto. Mas quando colocamos a cabeça no travesseiro, sozinhos, algo sussurra lá do fundo. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Essa é a pergunta que o homem solitário responde todos os dias, não com palavras, mas com escolhas. Enquanto o mundo grita por pertencimento, ele escolhe o exílio voluntário. Não como fuga, mas como caminho. Não como isolamento, mas como reencontro. Carl Jung viu isso muito antes de nós. Percebeu que o medo do silêncio, da solitude, da introspecção, não era medo de ficar só, era medo de se encontrar. Medo de ver a sombra, de encarar tudo o que foi reprimido, adiado, editado para caber no mundo. E o homem que ama estar sozinho, já viu. Ele atravessou as camadas do ruído, escutou os gritos abafados do inconsciente, encarou os próprios abismos, e não só sobreviveu, como voltou mais inteiro do que quando partiu. E isso, numa sociedade construída sobre a fragilidade da aparência, é intolerável. Você percebe isso agora? Que a sociedade não odeia o homem que ama estar sozinho porque ele faz algo errado, mas porque ele prova, com sua simples existência, que o mundo talvez esteja inteiro errado. Porque se ele pode viver com menos, se pode se amar sem precisar ser amado a todo instante, se pode respirar em silêncio enquanto todos se afogam em ruído, então talvez, só talvez, a dor de viver esteja sendo alimentada por uma mentira coletiva, a mentira de que não somos suficientes por nós mesmos, a mentira de que conexão vale mais que autenticidade, a mentira de que é preciso pertencer a qualquer custo, mesmo que o preço seja a própria alma. O homem solitário rasga essa mentira ao meio,
E ao fazer isso, revela verdades que muitos prefeririam nunca ter visto. Que o amor próprio é mais difícil do que o amor do outro. Que a liberdade interior exige luto. Que o silêncio revela, e por isso dói. Mas também que a paz é possível. Não aquela paz barata vendida em frases de autoajuda, mas uma paz densa, conquistada com sangue emocional, com noites em claro, com desapego, com escolhas que machucam antes de curar. Uma paz que não depende de mais ninguém além de você. Essa é a liberdade que o homem que ama estar sozinho representa. E é por isso que ele paga o preço. É por isso que ele é mal interpretado, isolado, projetado, rejeitado. Mas também é por isso que ele é secretamente admirado. Porque ele se tornou o que muitos desejam ser, mas ainda não tiveram coragem. E talvez você, que ouviu até aqui, esteja no meio desse caminho. Talvez ainda viva entre dois mundos, o da máscara e o do espelho, o da aceitação e o da autenticidade, o da presença social e o da ausência fecunda. Mas agora você sabe, agora você viu, e o que foi visto não pode mais ser esquecido. Você já sabe onde está a chave. A questão é, você terá coragem de usá-la? Se você chegou até aqui, então talvez você já tenha sentido na pele o que dissemos ao longo desse vídeo. Talvez você já tenha experimentado o gosto agridoce da solitude, aquele silêncio que machuca antes de curar. Talvez você saiba o que é olhar ao redor em meio a uma multidão barulhenta e se sentir mais inteiro quando está só. Eu falo tudo isso porque, por muito tempo, eu também acreditei que precisava estar cercado para estar vivo. Que silêncio era sinônimo de solidão. Que me afastar dos outros era me afastar de mim. Até que, em uma noite como essa, dessas em que a insônia é mais honesta que o dia, eu simplesmente parei. Me desconectei, fechei as redes, deixei o celular de lado, desliguei todas as notificações externas e fui obrigado a ouvir outra notificação. Uma que vinha de dentro, o som abafado da minha própria ausência. Eu estava tão ocupado em funcionar, em corresponder, em ser alguém para os outros, que me esqueci de ser alguém para mim. E foi nesse momento de ruptura que algo em mim se partiu e, paradoxalmente, começou a se reconstruir. Foi doloroso, sim, porque quando o ruído cessa, a verdade grita. E a verdade é que eu não sabia ficar comigo, não sabia me escutar, e mais ainda, tinha medo do que encontraria se o fizesse. Mas continuei, dia após dia, silêncio após silêncio, e naquele vazio eu me vi. Não o eu treinado para agradar, não o eu socialmente aceitável, mas o eu que sente, que pensa, que sangra e que é, mesmo que ninguém esteja olhando. Ah, e se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. Esse vídeo nasceu desse lugar. Não de uma resposta pronta, mas de uma ferida exposta. De uma pergunta que continua ecoando. Quem você é quando ninguém te observa? Se em algum momento dessa jornada você sentiu um nó na garganta, ou aquela sensação de caramba, parece que ele está falando comigo, então saiba, eu estava, porque esse vídeo não é sobre mim, é sobre nós, sobre todos que foram chamados de estranhos por amarem a própria companhia, sobre todos que foram acusados de frieza por escolherem a própria paz, sobre todos que foram rejeitados não pelo que fizeram, mas pelo que representavam. Se você é um deles, bem-vindo. Você não está só na sua solidão. E talvez, só talvez, seja isso que nos conecta. Não a carência, mas a coragem. Não a necessidade de se encaixar, mas a escolha de se manter inteiro. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter escutado até o fim, por ter aberto espaço dentro de você para essa conversa, que na verdade talvez fosse só um espelho que você precisava. E agora que você ouviu tudo isso, o que você vai fazer com esse silêncio? E antes que o algoritmo me abandone na minha caverna existencial, faça aquele ritual profano e sagrado de todo eremita digital. Curta o vídeo, não por carência, mas por convicção. Comente algo, mesmo que seja só "eu tô aqui". Porque às vezes é bom saber que o outro lado também respira. E se inscreva no canal.